Eu gostaria de agradecer em nome da Escola da Defensoria Pública, a presença do Daniel. Gostaria de agradecer também a doutora Lívia, que está aqui e colaborou substancialmente para a realização desse curso. E também, acima de tudo, agradeço a todos que estão participando do evento e esperamos que ele seja enriquecedor e que, a partir dele, nós possamos repensar a nossa instituição e, basicamente, como melhorar a nossa atuação e uma atuação cada vez mais cidadã em prol da população paranaense. Muito obrigado e passo a palavra à doutora Lívia. Boa noite a todos e todas. Agradeço ao Bruno. Hoje não vou falar muito, vou falar rapidamente sobre o tema do nosso segundo módulo do curso, fazer uma apresentação do Daniel, que é o nosso... para ele, sem mais delongas. Eu estou muito contente com os feedbacks positivos que a gente teve em relação ao curso, a palestra da Valesca. Tenho certeza que eles continuarão na palestra de hoje e na próxima, para fechar nosso curso. No primeiro módulo do curso, com a Valesca na semana passada, a gente abordou um pouco sobre os conceitos de gênero, os papéis, os estereótipos, a divisão que é feita entre homens e mulheres na nossa sociedade, na cultura brasileira, que é uma cultura sexista, e impacta a vida das mulheres, como isso permeia as nossas relações desde que nascemos, as nossas relações dentro do trabalho, as relações amorosas e a nossa vida como um todo, né? E agora nós vamos tratar especificamente sobre masculinidades. A Bárbara falou um pouco, bem rápido, né, na fala dela sobre masculinidades, mas hoje vamos falar especificamente sobre isso. Porque nós precisamos também falar sobre masculinidades no contexto do curso que pensamos e elaboramos e a justificativa que eu repassei na semana passada. Como foi bem colocado pela Bárbara durante a fala dela, eles lucram com o machismo. Então, por o machismo e a sociedade como hoje em dia estabelecer um grupo opressor e um grupo oprimido, todos os homens lucram com o machismo. E por isso, todas as condutas que praticam de violência contra as mulheres devem ser responsabilizadas, né? Ao mesmo tempo, é importante que os homens possam refletir sobre como a identidade deles foi construída dentro desse machismo e desses papéis de gênero, até para que se possa fazer uma reflexão e mudar daqui para frente, né? Assim, como foi colocado pela Valesca também na fala dela, apesar de algumas mulheres, ou todas em algum momento da vida, reproduzirem o machismo, os estereótipos de gênero, as mulheres sempre sofrem com o machismo. Enquanto os homens, ao reproduzir os papéis de gênero e a violência toda praticada contra as mulheres, eles estão lucrando com essa relação de superioridade. Então, o que a gente pensa em estabelecer a partir dessa palestra é exatamente a reflexão de por que eles agem dessa maneira, né? Como deles é construída e como que a gente consegue pensar em maneiras de alterar para evitar a prática de machismo e de violência contra as mulheres, aqui pensando dentro da instituição, né? Dentro do ambiente institucional. Bem, por isso a gente chamou o Daniel Fauti Martins, é o nosso palestrante de hoje. O Daniel, ele é bacharel em psicologia pela PUC do Paraná e é bacharel e mestre em direito pela UFPR. E ele estuda masculinidade, ele é um especialista nessa área, né? Vou passar a palavra para ele. Muito, Daniel, o nosso convite. Estou muito satisfeita de você estar compondo esse time que a gente, nesses 3 módulos para a Defensoria. É um prazer tê-lo aqui conosco. Ok. Então, vamos lá. Vocês me veem bem, me ouvem bem? Eu estou acompanhando o chat também, tá? Estou olhando aqui porque eu vou fazer umas perguntas para a gente aquecer, iniciar. Estou muito feliz. Eu vi ali que a doutora Luciana, a Lu, né, que foi estagiária junto comigo na Defensoria, né? Eu fui estagiário na Defensoria no Tribunal do Júri. Lembro que foi um momento de encantamento e de desencantamento com o direito, né? Encantamento, por um lado, de, poxa, tem muito trabalho para fazer aqui dentro, tem muita coisa para ser transformada, né? E desencantamento também de perceber essa grande estrutura altamente problemática que é o poder punitivo, né? E aí não coloco isso só no judiciário, no Ministério Público, mas num punitivismo geral assim que existe,
que interfere muito fortemente numa boa política criminal, né? Numa política de prevenção de violências, uma política enfim, de vida, né? De gerar vida, né? De não fazer só uma política de violência sobre a violência, mas efetivamente promover algo. E é nesse sentido que eu enxergo e agradeço o convite, né? Aprecio muito o fato desse curso estar sendo feito. Para mim, né, eu sou suspeito para falar porque eu estudo a área, né? Mas para mim, os trabalhos em torno de gênero, raça, especificamente masculinidades, eles têm um potencial que vai muito além da questão da violência de gênero, da violência contra a mulher, mas tem a ver com a gente conseguir promover uma vida digna, boa e segura para todo mundo, né? Para a gente conseguir coexistir e lidar com esses muitos desafios que já fazem parte da nossa vida. A gente tem que lidar com o nosso corpo, a gente tem que lidar com os nossos relacionamentos, a gente tem que lidar com as nossas famílias. Agora, em tempos de Covid, então, isso ganha um peso muito grande. A gente quer ver as pessoas vivas, quer vê-las bem. A gente precisa trabalhar. A Defensoria também é um espaço de trabalho, um espaço onde você ganha o seu salário, paga suas contas, né? Então, a minha fala aqui, ela vem no sentido de trazer alguns elementos para que a gente consiga viver melhor a partir dessas problematizações do que é masculinidades, né? Bom, como psicólogo gosta de fazer as pessoas falar, né? Eu vou pedir para vocês aí no chat responderem uma pergunta para mim com o que vier na cabeça. É associação livre, gente. É assim, papum, o que vem na cabeça? Quando eu faço a seguinte pergunta: o que é um homem? A pergunta é essa. O que é um homem? Escrevam aí. Eu vou ficar esperando aqui. Vamos lá. Não sei se o chat está um pouco atrasado, o pessoal está tímido. Está um pouco atrasado, tá. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu vou falar. Escrevam aí. O que é um homem para vocês? Como que você define o que é um homem? Pousou um marciano e fala assim, eu estou vendo que tem dois tipos de pessoa, aquela pessoinha ali, né? O que é um homem? Quantas palavras você quiser, Sara. Manda ver. Começou ali. Um ser humano. Então, temos aí uma primeira participação. Um ser humano, um macho, um ser humano que, infelizmente, muitas vezes se acha superior à mulher, é um macho, é um igual, é uma construção social, sexo oposto, ser capaz de reproduzir espécie. Olha que legal. Um ser humano que acha que o mundo foi criado para ele. Legal. Gente, esse é o exercício, escrevam. Ser humano, assim como as mulheres. Ok. Ser dotado de razão. Vejam, eu vou pontuar algumas das coisas ali, podem ir mandando e tal, eu vou olhando aqui, mas olha que interessante, né? Alguns discursos que aparecem. Isso eu dei uma pesquisada no meu mestrado. Essa pergunta, o que é um homem, eu fiz para magistradas, magistrados e servidoras, servidores envolvidos com grupos para autores de violência doméstica. Esse é meu objeto de estudo. Eu fiz um mapeamento junto com o Tribunal de Justiça do Paraná de todos os grupos que tem no estado do Paraná, levou 8 meses, fiz isso sendo sustentado pela Bolsa da CAPES, então foi uma coisa bem trabalhosa, mas que trouxe como resultado um incômodo. Qual que é o incômodo? O incômodo é a dificuldade que nós temos de tratar tecnicamente. Eu vou retomar uma coisa que a professora Valesca falou, que inclusive é uma teórica que eu admiro imensamente. O livro dela foi uma das pedras angulares da minha dissertação. Mas, assim, a gente tem muita dificuldade de trabalhar teoricamente gênero. Por quê? Porque gênero é uma dessas coisas que está muito próxima, está tão em contato com a gente que fica difícil de teorizar sobre aquilo que a gente é. A terapia é isso, né? Quem faz aí terapia, especialmente quem faz análise, sabe que esse descolamento e distanciamento de si para olhar para si mesmo
ele é difícil, ele é um processo, porque normalmente a gente só vive as nossas vidas. Eu não acordo de manhã e penso assim, hoje eu vou me vestir como um homem, então eu vou botar uma camisa, vou arrumar minha barba, eu só me visto, né? Eu não falo pensando, eu vou falar um pouco mais grosso, eu vou articular minha mão de determinada forma, eu simplesmente articulo, né? E aí, e não tem problema, gente, porque a vida vira inferno se você quiser problematizar tudo, né? A gente precisa de um bom grau de naturalização em algumas coisas para poder coexistir. Meu gato subiu aqui, eu vou tirar o meu gato, vamos fingir que isso não aconteceu, e vamos lá. Então, assim, agora, são temas teóricos, são temas que, dependendo do que a gente vai fazer, e política criminal é uma dessas coisas, a gente precisa ter um grau de elaboração, né? E olha os discursos que aparecem. E aí eu não vou dizer assim, tá certo, tá errado, tá? Eu pedi para vocês falarem o que vocês estão pensando, justamente para a gente ver os discursos presentes. Então, um homem é um macho, né? A gente tem aí uma ideia de construção biológica de que determinados hormônios, determinados cromossomos, determinados fatores biológicos se traduzem em algum tipo de expressão social que eu mais ou menos consigo olhar o jeitão e falar, isso aqui é um homem, né? Então, um discurso biológico. Isso é uma coisa que, entrevistando o pessoal no Paraná, os juízes, as psicólogas, algumas, né? Esse discurso, ele aparece, o discurso da biologia, né? Um outro discurso ali foi colocado também, um ser que se acha um ser superior, né? Um vetor de violências, que já é um discurso que politiza essa categoria, homem, que aí talvez seria um feminismo um pouco mais estruturalista, que vai fazer essa divisão fixa, né, de homens e mulheres. Então, visão biológica, visão social estruturalista, né, de falar, olha, homens e mulheres têm uma diferença porque os homens têm um certo monopólio do poder, o domínio, né, das coisas. E aí tem um discurso ali também, né, que foi falado ali, um homem é uma construção social, né? O homem não existe, né? A Terena colocou ali. Legal, isso é uma coisa que eu escrevo na minha dissertação também. O homem, enquanto esse homem padrão, modelo, tipo ideal, abstrato, ele não existe. Ele é uma coisa que é construída em cada sociedade, em cada tempo, em cada contexto, né? E aí a gente já tem uma visão mais construcionista, uma visão talvez pós-estruturalista do que é um homem. Legal, Daniel, você falou um monte e não me falou ainda o que é um homem, porque eu também não sei, gente, tá? Quando eu digo eu não sei, é justamente porque estudar masculinidades significa a gente conseguir olhar para as várias possibilidades de constituir esse objeto que é um homem. Como assim? Significa que eu preciso olhar isso do que é a masculinidade a partir do meu lugar e da onde eu estou elaborando uma teoria. A Isabela pediu o nome da dissertação. Deixa sim, Isabela. E eu vi que o Vitor também perguntou da pessoa que se enxerga com outro sexo, mesmo no corpo, em outro corpo desde criança. Vou chegar lá nas questões trans também, né? Mas assim, então, por que isso é importante? Porque a gente precisa saber de onde a gente está partindo para tentar entender onde a gente está tentando chegar, para falar sobre masculinidade. Da onde eu estou partindo? Eu estou partindo da segurança pública, eu estou partindo da criminologia e eu estou partindo da psicanálise. E o que me interessa nessa pesquisa? É entender a relação entre masculinidade e violência. Por que isso? Porque essa é uma relação muito naturalizada. Vamos pegar desde o bebê. Gente, bebê. E se vocês fazem isso, ou tem parentes que fazem isso, assim, não é para se sentir culpado, tá? O papel do teórico é trazer incômodo. Eu falo, não é para se sentir incomodado, eu falo que é para trazer incômodo, né? Então, sintam-se à vontade para não ficarem à vontade.
Mas assim, pensa num bebê, desde pequenininho, criança nasce. Não sei se vocês são do Paraná, quem não é, mas a minha família tem o costume de falar, cada menino que nasce, dizer assim, olha, nasceu com um saco roxo, esse é macho, né? Tá, o bebê chuta na barriga, chuta, o bebê está se mexendo, ele não faz ideia do que é o mundo. Fala assim, olha, que vai jogar bola, olha esse pé aqui, olha não sei o quê. É criancinha, duas criancinhas, assim, falam, ó, namoradinho, tão juntos, né? E aí me causa espanto quando falam que não dá para a gente falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes, porque a sociedade a todo momento fala de sexualidade, de sexo, de como se comportar para as crianças, a todo momento. A gente normaliza as crianças e aí, para o que eu quero focar hoje, normaliza os meninos. Normaliza eles para falar... saco roxo é uma expressão extremamente infeliz. Assim. Os recém-nascidos, eles têm a bolsa escrotal um pouco mais arroxeada e isso é um sinal de virilidade. Sei lá. Né? Mas, assim, os meninos são desde cedo normalizados, e aí quando eu falo normalizados uma norma subsumida a um corpo, então, norma fato, não, norma corpo, né? Uma norma subsumida a um corpo para gerar um certo resultado homem. E isso é uma prática que continua e se constitui, né, vai se constituindo constantemente na criação dos meninos. Então, aquilo que a professora Valesca já abordou, né? Não chora, está parecendo a menina chorando, né? Poxa, seja homem. Mas isso também em coisas que são um pouco mais positivas, do tipo, olha, ser um bom pai de família, o pai é aquele que dá um limite, né? Inclusive a psicanálise às vezes vai por uns caminhos assim também, alguns, tá? Alguns dentro da psicanálise, não todo mundo, que a Valesca também é psicanalista e tá bem vacinada contra isso, né? Mas assim, então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque masculinidade é uma construção social que depende de fatores históricos e culturais. E aí a gente tem que falar de duas coisas diferentes. Uma delas é virilidade e outra delas são masculinidades. Virilidade é um conceito que é o pessoal da teoria francesa que usa mais e que tem a ver com esse agir de domínio de si e domínio dos outros, domínio das circunstâncias, controle do discurso. Percebam como o ambiente acadêmico, o ambiente jurídico, são ambientes profundamente viris, né? Eu estou aqui falando com vocês de camisa, estou articulando meu discurso, etc. Não estou dizendo que isso é de todo ruim, mas vejam que tem uma coisa de autocontrole, de um certo domínio do discurso, domínio da palavra. Isso não é aleatório. Eu não poderia sentar aqui e falar, nossa, gente, estou muito nervoso, estou cansado, porque, olha, um paciente, eu acabei de sair de uma consulta difícil com um paciente, estou triste, me dá um minutinho, ficar parado na tela aqui. Quer dizer, não combinaria com o ambiente, porque o que se espera é uma certa performance, né? E isso nos impacta, isso nos afeta. E percebam que, dependendo de quem você é mais difícil performar essa identidade, essa virilidade dos espaços. Pense no espaço do Poder Judiciário. Você vai fazer uma sustentação oral, não pode chegar lá e falar, oi, gente, pô, desculpa, licença, então, olha, eu estou com tanta dúvida aqui, você me ajuda, né, conversar, você vai conversar lá com o promotor de justiça, falar, pô, vamos chegar numa solução aqui, gente, é briga, é guerra, né, empate, tudo bem, não precisa ser uma, né, pancadaria. Minha experiência na defensoria é o tribunal do júri. O tribunal do júri é mais pancadaria mesmo. Mas, ainda assim, o direito ele é profundamente conflitivo. A gente não senta para buscar soluções. A gente disputa até que a verdade saia. Né? Isso Foucault fala lá em A Verdade e as Formas Jurídicas, né? Em que ele vai falar como se busca a verdade foi mudando. Então, uma época era, sei lá, eu e a Lívia, a gente aparece, né, tem um leitão lá no meu terreno.
E a Lívia fala que o leitão é dela, eu falo que é meu. Então vamos nós dois segurar no ferro em brasa. Quem soltar primeiro está mentindo, porque Deus vai ajudar quem está falando a verdade. Isso era uma forma de processo, isso se chamava ordalha, né? Então vejam que a busca da verdade ela tem formas históricas. Tá bom. Atualmente, a verdade está muito ligada a isso que é a virilidade, a conseguir performar esse lugar. Vejam discursos atuais, muito presentes, que eu não vou nomear, se vocês identificarem algum personagem, é por conta e risco de vocês, mas discursos de tem que resolver isso, é assim, não vou fazer, não quero ler, não quero saber. Porque assim, democracia é chato, pô. Pedir pizza em 5 pessoas já é difícil. Imagina você gerir um país inteiro, né? É lógico que é mais fácil expulsar o desconforto e falar eu tenho a verdade, vai ser desse jeito e acabou, né? Isso é extremamente viril. E não por acaso a gente vê que nessa pandemia lideranças femininas e lideranças masculinas estão lidando de forma muito diferente. Tem um vídeo lá da Premier da Nova Zelândia que ela chega no final do dia para gravar um vídeo, falar com o pessoal, falar, ó, pessoal, acabei de botar as crianças para dormir e tal, queria dizer para vocês que aconteceu isso, não sei o quê. Poxa, ela é a premier de um país. E ela entra falando, acabei de botar minhas crianças para dormir. Né? É uma coisa que aqui é impensável, né? Pelo menos no momento atual. Né? Então, isso é virilidade, assim, bem resumido. Para quem se interessa, tem uma coletânea de 3 livros chamado História da Virilidade. Tá? História da Virilidade. Eu vou até, enquanto eu for falando, eu vou botar as recomendações aqui. Tá? É bem interessante, ele vai traçar isso desde lá da Grécia, de Roma, para mostrar que isso é uma evolução natural do ser humano? Não. Para mostrar que uma forma cultural específica de expressão, um discurso, foi atravessando séculos. E com o colonialismo, com a colonialidade, a partir ali dos anos 1400, 1500, com um poder muito mais amplificado a partir do 1800, 1900, isso ganhou o mundo junto com a colonialidade. Porque, a rigor, se vocês forem olhar outras culturas, quem faz um estudo bacana disso é a Margaret Mead, no seu livro, acho que é Sexo e Temperamento Sexual. Alguma coisa assim. Eu acho que esse título aí, não sei se está certo, mas a Margaret Mead está certa. A Vanessa falou do The Mask Living, um documentário sensacional também. Mas assim, a Margaret Mead, ela vai fazer o quê? Ela vai analisar vários povos aí e vai falar, olha que interessante, nesse povo aqui, os homens são os chorões, né? Eles choram, se reúnem ali na praça para fazer uns fazeres manuais, e as mulheres são mais virilizadas, mais assim, desinibidas. Os homens ficam lá fazendo suas tranças e as mulheres ficam causando enfim, pensando assuntos de guerra. Nesse povo aqui, a virilidade é uma coisa meio que expulsa, é um negócio meio feio. Então, você levantar a voz, você se impor, é uma coisa meio que rejeitada socialmente. O que ela está querendo dizer com isso? Que esse temperamento sexual, ele é muito diferente em diferentes povos, né? Então, a gente vê que a virilidade é um discurso. Então, vamos retomar. Virilidade é um tipo de discurso que tem a ver com o controle de si, o controle do outro, que nasce e se desenvolve no Ocidente. Aí eu falo do Ocidente histórico, né? Grécia, Roma, e aí, subsequentemente, na Europa, e que se alastra pelo globo, especialmente no grande Ocidente, né, colonizado, a partir do fato da colonização. Percebam que aí já tem uma marcação racial. Como assim? Porque isso está totalmente ligado ao que a gente chama de branquitude. A construção da identidade branca enquanto esse lugar que enuncia verdades como sendo aquilo que é natural do ser humano. Então, quando eu falo assim, um homem é igual a um ser humano, quando a gente fala da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, na Revolução Francesa, etc., o que eu estou fazendo? Eu estou igualando homem, e principalmente o homem branco, à ideia de ser humano universal. Vou fazer uma pergunta polêmica, não precisa responder aí, mas reflita um pouco.
para quem acredita, tá? Qual a cara de Deus? Quando eu falo assim, Deus apareceu na sua casa, como é que ele é? Ah, meu Deus, sim, Deus. Ele apareceu na sua casa. Se você imaginou de primeira um homem branco, barbudo e velho, o Antônio Fagundes Barbado, né? Possivelmente esse dispositivo te atravessou também. As representações culturais que a gente tem, ó, o Pedro mandou Zeus ali. Sim. As representações culturais que a gente tem do que é o humano, do que é o poder, elas estão muito ligadas a essa figura do homem branco. E veja, eu não estou dizendo assim que, portanto, um homem branco é maligno, intrinsecamente mal. Não é isso, gente. Mas eu estou dizendo que no Ocidente o poder se vincula a um certo corpo. A norma, ela tem um corpo de referência antes dela, mas que fica oculto dessa norma. Então, por que é que a nossa segurança pública, por exemplo, ainda tem um traço racista extremamente forte? Por que existe uma vitimização gigantesca de corpos negros? Saiu o Atlas da Violência de 2020, eu sugiro quem quiser dar uma olhada, né? É uma coisa triste, é uma coisa que, enfim, não sei por que a gente vai pesquisar essas coisas, mas, né, fazer o quê? É o desejo. Mas o que a gente vê? Que a progressão de homicídios em relação à população negra, ela se mantém alta, ela dá uma oscilada, mas ela se mantém alta. Os homicídios contra mulheres negras aumentaram, né? Contra mulheres brancas diminuíram. E isso fala um pouco de como a violência é distribuída e de como a dignidade e a humanidade são distribuídas. E aí é que eu quero entrar em masculinidades. Porque se, por um lado, a virilidade é uma construção social e histórica que tem um corpo branco e masculino como referência, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais aqui na virilidade. Então, por exemplo, a gente pega a ciência, né? Vamos pegar o Freud lá, grande Freud. Deu voz, o pessoal fala isso, Freud deu voz às mulheres. Eu fico um pouquinho incomodado com essa frase. Você falou, não, peraí, as mulheres tinham voz, né? Só porque um homem resolveu escutar, também não precisa dar todo esse biscoito para ele. Fez coisas geniais, elaborou uma teoria assim, sensacional, poderosíssima, né? Mas as mulheres já tinham voz, né? Luandra Salomé, que era da mesma época e era a namoradinha de Nietzsche que o Nietzsche não conseguiu prender, né? Já existia, já elaborava na época. Enfim. Mas o que é a cena freudiana? É essa pergunta, o que fazer com esses corpos femininos que não estão funcionando? Essa mulher que não quer ter filho, essa mulher que não consegue ter filho, essa mulher que tem uma paralisia no braço e não tem causa orgânica, essa mulher que toda vez que vai beber água se engasga, né? A psicanálise também nasce um pouco nessa tentativa de ler e normalizar esses corpos. E por que a psicanálise nasce em cima do corpo das mulheres, né? E não dos homens? Por que a pesquisa não é assim? Peraí, rapaziada, por que a gente está fazendo colonialismo, guerra? Minha pergunta o problema não é o colonialismo, o problema é que as mulheres têm uma paralisia no braço que não tem causa orgânica, né? Porque existe uma necessidade de você conseguir inserir esse corpo que nunca está totalmente à vontade nesse papel, nesse lugar. Quem é um outro teórico que questiona isso? Frantz Fanon. Frantz Fanon é um psicanalista negro que vai falar que a imagem de homem e dignidade é a imagem de um homem branco, que, portanto, o homem negro, ele sempre está um passo atrás, ele sempre está tentando fazer algo a mais para conseguir ser igual. E a gente tem esses relatos na clínica, quando a gente vai atender pessoas negras adoecidas, de, poxa, eu preciso ser 2 vezes melhor. Mas 2 vezes melhor não é porque eu quero ser melhor, é porque eu quero ser igual, é porque eu quero pertencer, é porque eu quero que as pessoas olhem para mim do mesmo nível. E isso é uma tremenda de uma armadilha, porque a diferença continua presente ali, mas é também um alerta para falar, peraí, mas por que alguém que é um ser humano precisa se esforçar para ser reconhecido? Bom, virilidade, porque existe uma certa cultura que coloca esses valores de domínio de si, domínio do outro, acima, como uma pessoa que sabe e faz, e essa pessoa ela tem um corpo, ela tem uma cor, ainda que a gente não fale isso. Porque esse é o grande segredo. O Foucault fala isso. O
o poder mais poderoso não é aquele que se mostra todo cheio de armas e tal, é aquele que é seguido sem você nem perceber. Você nem percebe que você está seguindo o discurso. Até o momento que você adoece, até o momento que esse discurso bate na sua frente e alguma coisa tem que ser questionada. Quando que isso acontece com os homens? Em vários momentos. Um deles, quando eles são presos por violência contra a mulher e quando eles têm que cair num grupo de homens, né, que ainda bem que existem essas iniciativas, que ainda estão começando a caminhar, que ainda precisam de regulamentação. Agora, nesse momento, eu e o professor Adriano Beiras, da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente está trabalhando junto com o Conselho Nacional de Justiça para fazer diretrizes nacionais para os grupos para autores de violência doméstica. A gente está concluindo um mapeamento nacional dos grupos. E o que a gente vê? Diversidade, um pouco de amadorismo em alguns, né? Amadorismo não no sentido ruim, tá? Mas no sentido de, não teve formação, não teve material técnico, teve força de vontade para ir lá e fazer alguma coisa, né? Mas formação técnica é muito necessária. É isso que a gente está tendo aqui nesse momento, por exemplo. Então, por isso, de novo, eu parabenizo o pessoal do Nudem por abrir esse espaço de conversa. Esse espaço não é um espaço para saber como agir certo, ou no final eu não vou dar 10 dicas para ser menos machista no ambiente de trabalho. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer é gerar perguntas para que da próxima vez que vocês se ver numa situação de fui interpelado, fui questionado, ou estou sentindo incômodo, tenha esse movimento de parar e dar um passinho para trás de si mesmo, conseguir se olhar e falar, por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou performando? E aí a gente vai para estudos de masculinidades. Então, escola francesa, estudos de virilidade, domínio de si e do outro, colonialidade, ideia de homem universal, né? O que são estudos de masculinidade? São estudos que vão olhar as diferentes formas de constituição desses seres que se dizem homens. Disso que a gente chama de masculinidade. Por quê? Porque nem todo mundo consegue estar neste lugar de poder, né? Tem um conceito, que é o conceito de masculinidade hegemônica. O que é hegemônico? Hegemônico é aquilo que domina sem precisar usar força toda hora, né? Hegemonia é quando... É um pouco do que eu estou fazendo aqui com vocês, entendeu? Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Por quê? Porque eu fui autorizado pela doutora Lívia, porque eu fui convidado. Quer dizer, a rigor, vocês não são obrigados a concordar comigo, e também o que eu estou falando não é necessariamente assim a melhor coisa. Mas existe um certo grau de disciplinamento e dominação que me coloca nessa posição de falar e vocês numa posição de escutar, né? Isso é hegemonia, de certa forma. A gente foi tão educado no sistema disciplinar escolar que quando alguém está falando numa posição de palestrante, a gente senta e escuta. Ou pelo menos finge que está escutando, né? Vocês devem estar aí lavando louça, comendo, indo e voltando, porque a internet é isso também, né? Fechou a câmera, você está livre, né? E daí quem está na câmera que precisa que articular. Mas fosse um ambiente, né, sala de aula, ia estar todo mundo meio assim e tal, né, balançando a cabeça, talvez não prestando atenção, talvez pensando em outra coisa, talvez com o celular ali no cantinho, mas iam estar. Isso é hegemonia. O que é masculinidade hegemônica, então? É a expressão masculina que, em cada contexto analisado, possui esse ar de naturalidade e esse domínio, né, essa coisa de tem cara daquele espaço. E isso dialoga totalmente com o conceito de instituição, né? Por quê? Porque instituição é esse espaço. O que é uma instituição? Uma instituição não é uma organização. A Defensoria Pública é uma organização e é uma instituição também. Uma organização é um conjunto objetivo de regras e estruturas que servem a um determinado propósito. Isso é uma organização, uma empresa, a Defensoria Pública do Paraná, o prédio central da Defensoria Pública. Obrigado, Cíntia. A Cíntia falou que está prestando atenção. Eu acredito. Pelo menos espero, né? Ou não, né? Porque se não estiverem prestando atenção, daí eu fico assim, bom, pelo menos ninguém está ouvindo, né? Mas vamos lá. Brincadeira, gente, escutem aí. Mas assim, isso é uma organização. O que é uma instituição? Uma instituição já é um conjunto de normas e de regras que geram reconhecimento
e desconhecimento de práticas. O que eu quero dizer com isso? Que uma instituição é aquilo, instituir é criar. E a instituição é aquilo que constantemente recria o seu objeto, recria as suas práticas. Exemplo, casamento. O casamento não é uma organização, ainda bem, né? Não tem carteirinha, não tem fidelidade, né? Fidelidade assim, selo fidelidade, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem isso que são práticas que fazem parte daquilo e não fazem parte daquilo. Então, por exemplo, isso, e vocês veem que isso vai variar de lugar para lugar, de forma para forma. Então, a instituição do casamento, ela é disputada. Pessoas LGBT, por exemplo, vão disputar a instituição do casamento. Vão falar assim, olha, nós também queremos esse direito. A gente quer participar da instituição de casamento. Por quê? Porque algumas pessoas não reconhecem. Vão olhar e falar, mas isso não é um casamento? 2 homens juntos? Né? Eu participei recentemente de um casamento coletivo, que a Defensoria teve muito presente, estava o queridíssimo Thiago Oshino, também amigão meu, participando lá, né? Enfim, e o casamento é uma instituição. Então, só para explicar isso, o que é a Defensoria Pública enquanto instituição? Existe, além das regras que são, ou meta-regras, né? Que são regras ocultas, que são regras de como as pessoas precisam agir, do que é o certo, de como as pessoas se vestem, do que é o espaço, né? Então, imagina, uma sala de amamentação na Defensoria, para quê? Né? Defensor faz leite? Faz, tem mulher amamentando, tem mulher que tem filho, por que não faria parte da instituição? Por que uma creche não faria parte? Porque além da organização física e das necessidades racionais pragmáticas das pessoas, existe a instituição, existe essa imagem, essa aura do que deve ser aquele espaço. O judiciário é o melhor lugar para falar disso, porque tem toda uma série de paramentos, de falas, de modos de tratar, né, que a rigor não seriam necessários. Você poderia chegar numa sustentação oral de camiseta e falar, oi pessoal, tudo bem? Então, o negócio é o seguinte, vou falar do caso aqui, é assim, assim e tal, percebi isso, blá, 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 essas são as provas, mas a tua chance de ser ouvido provavelmente ia ser menor. Por quê? Porque a instituição tem outras regras que não tem só a ver com o agir óbvio, né? O agir objetivo, né? Mas tem a ver com uma certa subjetividade. E a masculinidade, eu fiz um artigo com a professora Neuzi Barbarini, na PUC, que é professora de Psicologia Organizacional e Psicologia do Trabalho, sobre masculinidade como instituição. Então, o que a gente percebe no agir masculino? Que os homens, em geral, eles formam pequenas instituições entre si, gerando efeitos de reconhecimento e desconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Quando chega na roda de amigos, o cara de camisa cor-de-rosa fala, camisa rosa, isso não é coisa de homem. O que eu estou gerando aí? Um efeito de reconhecimento e desconhecimento. O que eu estou dizendo? Homem é quem não usa rosa. Quem usa rosa não é homem. Entenderam? Mas a menina estava super afim de você, você não fez nada, cara? Pô, mas deu mole, você tem que ir. O que eu estou fazendo? Homem é quem aproveita qualquer oportunidade para sei lá o quê. Não é homem quem não faz isso. Então percebam que as masculinidades são criadas a partir dessas regras e que elas vão variar de espaço para espaço. Dentro da Universidade Federal do Paraná, por exemplo. Quem que seriam as masculinidades hegemônicas? Depende aonde. Talvez ali na pós-graduação seriam os caras que também advogam ou que, sei lá, vão mais arrumados, de terno, né, que tem uma fala um pouco mais elaborada, não sei o quê. Talvez no curso, em outro curso, um curso de administração, por exemplo, seja o cara que é empresário, que é super despachado, que fala meeting, call, deadline e todos esses termos aí, né? Enfim, esses chavões empresariais. Tá ligado à masculinidade? Tá ligado à masculinidade. Tá ligado à racialidade? Tá ligado à racialidade. Porque num conjunto de homens negros em determinado espaço, o agir hegemônico masculino pode ser outro. Eu fazia parte de um grupo de atabaque aqui em Curitiba, né? Quem que era o cara, assim? Pô, era o cara que tinha mais vivência no atabaque, que não sei o quê. Então, é muito próprio do masculino, e não do masculino como abstrato, mas do masculino concreto, cultural,
formar essas pequenas pirâmides onde você fica tentando achar quem que é o líder e tentando chegar naquele lugar ou se posicionar em relação a esse lugar. Então, eu não posso ser o que mais fala, mas eu posso ser aqui o cúmplice, eu posso ser aqui o cara que confronta, né? Vejam, é um edifício que se replica em vários lugares, mas que é altamente problemático. Por quê? Porque qual que é o lugar das mulheres aí dentro? Qual que é o lugar dos outros sujeitos dentro de determinadas masculinidades hegemônicas? E o cara que é gay? E o cara que é gay e efeminado? E não que não tenha masculinidade hegemônica entre homens gays também, tá? Porque num grupo de homens gays pode ter também. A Valesca falou disso, né? Quem que é o gay mais, assim, pô, é o cara que não dá tanta pinta, que faz skincare, que viaja, posta foto, etc. Quem que é o cara que é meio desprezado? É aquela... O pessoal fala bicha pão com ovo, né? Que é pobre, que é da periferia, que é negra, né? Enfim. Então, masculinidades é isso. É você conseguir olhar para essas várias configurações do que é ser homem e não tentar ter um modelo abstrato do que é um bom homem e um mau homem, porque aí está a armadilha. Mas eu não arroto na mesa, eu não fico falando de futebol, eu sou um cara super delicado, amoroso com as mulheres. Legal. Mas o que esse agir gera? O que é falado aí? E aí não é para deixar ninguém paranoico, não, tá? Mas é para dizer assim, a masculinidade ela vai se modular de acordo com o ambiente. Eu trabalhei já com questões de assédio moral, trabalhei com o pessoal do escritório de advocacia de São Paulo, fazendo oficinas e facilitando questões de assédio moral. O assédio moral não é só o chefe que grita. O assédio moral, às vezes, ele é muito doce, muito tipo, querido, você não terminou isso? Puxa, que pena, eu estava esperando isso para amanhã. Né? Ok, tudo bem. Né? Que não é aquela cobrança participativa, ou sério, né? Do tipo, olha, o prazo é amanhã, eu preciso disso, ok? Porque senão eu vou ter problemas e consequências. Não, o assédio moral ele pode ser muito doce, muito delicado, muito refinado. A gente vive muito isso no mundo do direito, né? A pessoa não é um brucutu, mas ela pode ser muito assediadora, né? E isso tem a ver com masculinidades, de certa forma também, porque os homens podem assediar, inclusive assediar sexualmente, sem ser tão óbvio, né? O olhar pode machucar muito, o olhar pode machucar imensamente a pessoa. A pessoa está falando, você baixa o olho para o decote, ou vira para o lado, ou pega o celular, ou olha para um colega, ou assim, sabe? Então, o que é o convite aqui? Lívia, como é que tá de tempo? Assim? Eu já vou encaminhar para uma conclusão. Eu acho que a gente começou, era 6h40, né? Não sei. Oi? Perdão, eu tô... Posso? Tá. Pode ir falando, pode ficar à vontade. Tá. Então, assim, tô aqui com... a Olenka mandou ali, né? Aliás, no contexto institucional, quem é mais vulnerável atualmente, o homem negro ou a mulher? Olenka, depende. Depende muito da situação, depende do lugar. Tem lugares em que mulheres brancas podem ser extremamente violentas e ter um poder muito forte, inclusive assediar moralmente e tal, né? Tem espaços que não. Né? É por isso que a análise é contextual. E sabe por que isso é importante, gente? Para a gente não cair na armadilha de tentar criar uma solução moral e não uma solução ética para esses problemas. O que é uma solução ética? Uma solução ética eu sei que isso existe, eu sei que eu não tenho total domínio sobre a minha imagem, sobre o que o outro vai ouvir, sobre as circunstâncias, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, eu não posso ficar paranoico o tempo inteiro, mas eu levo profundamente em conta tudo isso e todos os dias eu repenso algumas coisas e tento conviver melhor, não com o mundo, né, ser uma pessoa modelo, mas com quem está no meu contato, no meu convívio, as pessoas com quem eu me importo, e daí alargar isso, sabe? Alargar para assim, não é só os colegas que eu vejo como iguais, é olhar cada ser humano como um ser humano, entende? E isso é muito difícil, gente, porque a gente é atravessado por todos esses discursos, profundamente atravessado. E isso é muito reforçado, em especial em posições de poder. Eu trabalhei um tempo no judiciário, trabalhei 3 anos e meio, né? E eu via que os juízes eram tratados
da seguinte forma: oi, doutor, licença, o doutor quer um café, doutor? O senhor quer não sei o quê? Quer dizer, pô, tá falando com o sujeito como se ele fosse uma criança, sabe? A pessoa se torna incapaz de ouvir um não. Imagina, chegar para um servidor, né, do cartório, o juiz fala, ó, vamos fazer, a gente tinha processo físico, né? Pessoal, vamos reorganizar os processos físicos. E alguém falar assim, olha, não acho uma boa ideia. Não acho uma boa ideia, porque assim, imagina, você tem que ter todo um cuidado, falar, olha, doutor, veja, talvez, não sei o quê. Quer dizer, onde que a gente perdeu esse contato com a humanidade de ter a capacidade de ouvir não e falar não? E isso acontece com muitos homens, né? Quando são questionados, do tipo assim, ó, isso aí que você está falando, problemático, pode ser um pouco racista, pode ser um pouco machista, né? Me machucou, me ofendeu, né? Por que a nossa primeira reação não é falar assim, pô, é sério? O que aconteceu? Né? Não pedir para a pessoa te dar uma aula também, né? Ah, como que eu posso não ser machista então? Não existe isso. Mas assim, você, minha amiga, minha colega, o que foi isso para você? Como que isso te afetou? Você se importaria de me falar? Seria difícil? Você tem condições de me falar agora? E não tentar elaborar uma solução na hora. Da onde que eu parto? Eu parto para os grupos de violência doméstica, porque acreditem, o subproduto dos grupos para autores de violência doméstica é a redução da violência doméstica. Nossa, Daniel, mas isso é o mais importante. Sim, urgente, não quero que as pessoas morram. Mas o produto principal não é só o cara parar de bater porque ele percebeu que é errado. É porque a violência não faz mais sentido. Percebam que a violência se mantém dentro da masculinidade, acoplada com masculinidade. O meu trabalho é muito desacoplar masculinidade e violência. Desacoplar masculinidade e violência, porque a gente coloca isso no nosso agir. Coloca isso no nosso agir com nós mesmos. Tipo assim, pô, vai no médico, sabe? Se cuida. Faça as coisas que não são exatamente espetaculares, né? Pô, lavar uma louça, cuidar de uma criança. E aí você vê, né? O cara que, pô, teve filho, daí levou a criança no parque, tchau, foto, Instagram, aqui, filhão e tal, não sei o quê. Quem é da área da família sabe, né? Tem muitos pais, assim, final de semana e tal, não sei o quê. Mas aí na hora de pensar a pensão e tal, não quer, né? Mas assim, a Vanessa mandou aqui, Daniel, como é construída essa masculinidade? Por que os homens agem dessa maneira? Então, justamente porque a gente acopla a masculinidade e violência desde muito cedo, gente. Desde muito cedo. A gente ensina os meninos que ser homem é ser violento, em algum nível. Seja num nível de performance, de agir, de fazer e acontecer, seja num nível de brigar mesmo, né? Porque tem pai que faz isso, né? Ó, se apanhar na rua, você vai apanhar em casa também, né? Seja pelos filmes. Gente, vejam os filmes. A Valesca falou da Bela e a Fera. Bela e a Fera, para mim, é um filme assustador, em que um cara sequestra o pai de uma moça para ela ficar lá com ele, porque ele precisa de uma moça para deixar de ser uma fera, uma moça que ame ele. E aí, surpresa, ela, pela doçura dela, vai conquistando ele até ele virar um lindo príncipe, enquanto tem lá o caçador malvado, que é meio, né, brutamontes, blá, blá, blá. Mas ela, pelo amor, convence ele a ser um cara mais doce. Gente, o final da Bela e a Fera é ou na Casa da Mulher Brasileira ou no necrotério, tá? Ou assim, numa separação e tal, não sei o quê, nos casos mais felizes. Mas não tem final feliz nessa história. A pessoa muda se ela quer mudar, o sujeito tem que fazer terapia, tem que se engajar. E aqui eu não estou falando para vocês que aí, a partir disso, né, como é construída? Aos poucos, na escola. Por isso que a gente tem que trabalhar gênero na escola, trabalhar o que é consentimento, trabalhar o que é violência. E aí a Vanessa mandou, quando se fala em masculinidade, se supõe que há boas ou ruins, tem uma masculinidade boa? Eu diria, Vanessa, que tem um esforço cotidiano em desacoplar a própria identidade de violência. Porque daí eu sou um homem também, né? Porque é assim que eu sou visto, lido, não posso falar para vocês que eu sou sei lá, entendeu? Um guaxinim, que eu sou visto como um homem. Mas eu posso tentar ser mais o Daniel e menos um homem. Sabe onde é que a gente vê isso? Quando fala assim, você não é homem. Você não é homem de entrar naquele cercado lá. Eu inclusive, ouvi uma história dessas de um menino numa oficina que a gente deu em Fernandes Pinheiro, no interior. De um amigo dele que morreu porque foi subir na roda de um trator em movimento. Por que ele fez isso? Para mostrar que é homem.
Por que os homens pulam de bico em cachoeira, empinam moto, se arriscam pra caramba, ou assim se desgastam no trabalho, detonam a saúde mental, né? Tem um pouco a ver com o capitalismo contemporâneo, hiperprodutividade, etc. Tem, mas tem a ver também com ser homem antes de ser pessoa. Qual que é o segredo aqui? Tentar ser uma pessoa. E aí, pessoa não tem conteúdo, gente. Pessoa tem a ver com desejo, tem a ver com viver eticamente com os outros. Então, eu diria assim, tem masculinidades boas? Pô, tem. As melhores são aquelas tecidas artesanalmente a partir do contato com o outro, com vários fios, não só o fio discursivo da virilidade, mas com vários fios de outros discursos, do feminismo, dos estudos de gênero, das mulheres do seu entorno, né, de todo mundo que ajuda a tecer isso, né? E aí a Vanessa falou, não seria ideal acabar com toda forma de masculinidade? Olha, eu acho assim, a gente chama de masculinidade por uma questão teórica, né? Mas, a rigor, o exercício, inclusive, de terapêutico é conseguir estar cada vez mais próximo da sua humanidade, e não humanidade como conteúdo pressuposto, mas como devir, como construção, como algo para o qual eu me projeto, né? E aí, sim, Vanessa, tem que ir desarmando, né? Inclusive, minha dissertação chama Desarmando Masculinidade, eu já vou mandar o link ali, mas tem a ver com ir desarmando essas armadilhas que a gente encontra no caminho, e se questionando, assim, pô, por que eu parei de tocar violão, se era uma coisa que eu gostava tanto? Ou por que eu fico tão chateado quando minha esposa não quer transar comigo? Né? Isso é meu, isso não é dela, isso não é uma regra, isso não é óbvio, isso é meu. E eu vou ter que me haver com isso, e eu vou ter que fazer terapia, e eu vou ter... Né? Psicanalista e psicólogo falando que tem que fazer terapia, né? Reserva de mercado. Mas assim, sim, gente, quilos e quilos de terapia para conseguir se livrar disso. Vivências saudáveis em grupo entre homens, né? Ela fala ali dos benefícios imediatos e estruturais de agir assim, mesmo que a masculinidade seja ruim para o homem. Sim, porque qual que é o benefício? Eu pertenço a um grupo. Olha que delícia, eu tenho meus brothers, a gente se apoia. Sabe onde a gente vê muito isso? Nas polícias, né? Que tem um agir legal. Tipo assim, se você... O policial tá lá, os policiais estão dando uma geral e tal. Se você xingar um policial, o que seria o correto? Olha, vamos lá fazer um termo circunstanciado porque você cometeu uma injúria e vai ter um processo e vai não sei o quê. O que acontece na prática se você xingar um policial no meio de uma abordagem? Não façam isso. Não façam isso. Porque os colegas, inclusive, podem tomar as dores. Não estou falando todos os policiais, tá? Mas, assim, existe um sentimento de grupo. Quando um policial é morto, principalmente de grupamentos especiais, acontece uma vingança, né? Você vê que a polícia vai atrás de quem matou, vai lá na comunidade, aterroriza o pessoal até descobrir quem matou, porque mataram um deles. Mas, gente, peraí, não é Estado de Direito? Não tem que ter devido processo? Não tem, porque é sentimento de bando. Então, o benefício é participar de um grupo. Estar num grupo no qual eu posso sentir que eu sou alguma coisa e que eu não preciso me engajar num processo subjetivo. Olha que maravilha, eu já sei o que eu sou um homem, igual fulano, 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 e a gente está junto. Vejam como isso empobrece a vida. Isso não permite que eu, por exemplo, teça uma amizade com a Vanessa, com a Lívia, com a minha esposa, com as pessoas que eu amo, né? com a minha mãe, com as mulheres que estão no meu entorno, porque eu preciso pertencer ao grupo dos homens, eu preciso fazer grupo com os homens. E o benefício disso, gente, é óbvio, né? Ascensão social, ascensão na carreira, objetificação do outro, reforço e cumplicidade na objetificação do outro, né? Então, quando você fala lá, minha ex falou lá no Twitter, que, né, eu fiz isso, isso e aquilo, não sei o quê. O que seria uma abordagem problemática? Ah, mas ela é louca, esquece essa louca aí, cara, a mulher é assim mesmo. O que seria uma coisa mais saudável? Pô, mas o que aconteceu? Por que isso foi feito? Sabe? Não precisa ser um tribunal de, você errou e tal, mas o que uma amizade masculina, saudável, faria? Pô, cara, o que está acontecendo? Como é que você está se sentindo com isso? Mas será que não tem um pouco de verdade ali? Vamos repensar junto, aqui entre nós, por que é importante os homens se engajarem no trabalho? E aí eu finalizo falando sobre isso. Né? A Vanessa falou assim, queria que você comentasse o fato de que homens matam mulheres e homens. Muitos homens se ofendem quando falam que são os principais assassinos, mas são também de outros homens. Sim. Por quê? Porque
o grande ganho disso é uma arma. Gente, o que a gente faz com uma arma? A gente mata. Isso é o símbolo da atualidade. O que você faz com uma arma? Você não planta nada. Eu não lembro de onde que é a citação, mas que uma bala, ela é uma antissemente, porque a semente, ela dá vida. E uma bala, ela tira uma vida. Você planta morte em alguém, sabe? O que você faz com a arma da masculinidade? Você mata os outros. E aí, isso é legal? Depende do teu ponto de vista. Se você acha legal colonizar e tirar todo mundo do caminho, ok. Mas talvez as pessoas não gostem de ser tiradas do caminho. Talvez muita gente tenha, né, ficado o pé cada vez mais para falar: a gente não vai sair do caminho. E é importante parar e ouvir assim: por que isso está me incomodando? Porque se uma pessoa demandando dignidade e vida para ela incomoda, alguma coisa está errada. Né? Ah, mas agora tem que ouvir tudo e ficar super submisso toda vez que alguém de um grupo minoritário falar. Não, mas ouvir é um exercício de troca, é um exercício de escuta, é um exercício inclusive de falar: poxa, isso é importante para mim, vou tentar entender, sabe? Paciência comigo. Todo mundo vai ter paciência? Não, tem gente que não vai ter paciência, mas e aí? Você vai falar com quem tem um pouquinho mais de paciência para conversar, sem julgar aquela pessoa, sem falar assim: ah, mas as mulheres não querem me explicar as coisas. Talvez as mulheres estejam cansadas de explicar as coisas. Talvez os homens tenham que estudar por conta própria. E a gente consegue fazer isso, juro para você. Se você for alfabetizado, tiver acesso à internet, você tem toda a condição de buscar. E é uma busca para a vida, é uma busca para entender, né? Enfim, aí a Sara falou, né? Tem uma dúvida sobre a questão da instituição. Enquanto grupo de mulheres em que espera-se que o assunto seja beleza, filhos também é uma instituição? Sim, os grupos eles formam instituições. A questão é que entre mulheres existe isso que a gente chama de feminilidade reforçada, que é o quê? É aquele feminino que está articulado com o masculino hegemônico, né? Então, quem é essa mulher que tem que estar linda e ter filhos? E tudo bem, gente, maquiagem, filhos, legal. Mas assim, por que essa é a mulher mais mulher, né? Cara de mulher? Porque ela está em relação com uma masculinidade hegemônica. Ela tem ganhos aí dentro? Tem. Mas também tem muitas perdas, também tem muitas questões. E às vezes, se esse não é o desejo dela, se essa imagem não cola nela, gera inclusive adoecimento, né? Então, sim. Bom, eu vi que você tinha mandado antes, Sara, sobre a questão de reconhecimento e desconhecimento em grupos de mulheres. Tem também. É que eu estou focando em masculinidade, tá? Gente, tem assim 30 janelas abertas na minha cabeça sobre coisas para falar sobre esse tema, tá? Mas assim, para fechar assim, a Vanessa falou, né? É interessante pensar que a punição pela violência contra a mulher envolve muitas vezes reforçar a mesma masculinidade que gera malhas às mulheres, por exemplo, castração química. Isso, eu quero fechar com isso. Repensar as nossas formas de atuação institucionais, não só na defensoria, mas na justiça como um todo, e também na sociedade, tem a ver não só com repensar um agir moral individual de certo e errado, tá? O que é um bom homem, o que é um mau homem? O que é um homem desconstruído, o que é um homem machista? Masculinidade tóxica, né? Eu sempre acho isso maravilhoso, porque a masculinidade tóxica sempre é a masculinidade do outro, né? Eu tenho muito medo desse termo, apesar de saber que ele é muito útil para a gente falar, o cara tóxico ali, né, falando besteira e tal, mas para a gente não perder de vista que são discursos, são vários feixes discursivos, não pode usar camisa rosa, não pode chorar, não pode não sei o quê, tem que fazer tal coisa, que eles se amarram, se entrelaçam e que eles são soltos assim, um a um, aos poucos, você não corta. Eu falo, na clínica eu gosto bastante de falar isso, a gente não desmonta uma coisa que é má, a gente constrói uma coisa melhor para que isso não faça sentido, para que isso define. E olha como o nosso próprio agir institucional judicial, ele está ligado nisso. Qual que é a ideia do poder punitivo? Se você pegar uma pessoa que fez uma coisa errada e botar ela para sofrer, ela vai deixar de fazer coisas erradas. Isso é uma perspectiva que a própria psicologia já abandonou assim faz muito tempo, né? Punição, educação pela punição é uma coisa que não existe nem para adestrar cachorro. Nem para adestrar cachorro é um discurso que se usa muito. Agora, a gente ainda tem essa equação doida, que é assim, violência mais violência igual a paz social, né? Isso é masculino, isso é viril, isso é profundamente misógino,
porque não aposta em outras iniciativas, estratégias de transformação do outro. E aqui eu não estou dizendo que um sujeito que comete violência contra a mulher, feminicídio, etc., tem que ser recebido de braços abertos, chocolates e carinhos para fazer um grupo fofo de masculinidade, onde todo mundo vai dar as mãos descalços na beira de uma cachoeira. Não é isso mesmo. Tem a ver com responsabilização de fato, de fato. Botar o sujeito numa configuração em que ele seja obrigado a repensar certas coisas. E isso dói muito, isso dói muito. Né? E aí a gente sai dessa ideia de que punição é alguma coisa que equilibra e entra numa ideia de responsabilização profunda dos sujeitos pelos seus atos. O que isso envolve? Gente, isso envolve muito mais que cadeia, envolve psicologia, envolve serviço social, envolve sociologia, envolve uma boa dose de muitos outros estudos para a gente sair da política criminal do crime-pena, então crime-pena, crime-pena, e entrar numa política criminal do como eu resolvo essa situação. Como eu resolvo a situação dos homens que agridem as mulheres, dos jovens que se envolvem em crimes patrimoniais violentos. Quem são esses jovens? O que acontece para que essa trajetória de vida chegue nesse ponto? Existe uma diferença entre grupos ali dentro, ricos e pobres, quem faz assalto a banco e quem faz assalto à mão armada na rua. Como que eu trabalho? Então vejam que a política criminal ela precisa ser desvirilizada urgentemente, o policiamento. E aí não é desvirilizado para ficar fofo e tal, mas para ficar sério. Porque falar sério, gente, não tem tom de voz, não tem performance. A gente tem que fazer a performance para ser ouvido? Tem que. Mas ao mesmo tempo a gente também reforça ela. Então meu convite é ouvir outros discursos que não têm esse semblante da força, mas que conseguem transmitir isso. O que são as soluções disso? Não sei, gente. É construir na prática, no caso a caso, com outras pessoas. Mas minha mensagem final é: vamos desnaturalizar a masculinidade. Vamos desnaturalizar a ideia de que a gente nasceu assim e que as coisas são assim. É possível mudar e é necessário mudar se a gente quiser mudar alguma coisa. Né? Quem duvida dos efeitos de uma masculinidade violenta e problemática no nível institucional, é só olhar para a situação de alguns países com líderes hiperviris dentro da pandemia do coronavírus para ver que isso mata. Isso mata e é urgente, a gente precisa transformar isso muito logo, assim. Tá bom? Acho que é isso. Vamos lá. Daniel, muito obrigada por essa fala maravilhosa. Eu acho que ficou faltando só uma pergunta aqui, que é um pouco diferente. Mas o Lauro perguntou o seguinte: Daniel, sobre os morais sutis, comenta alguma leitura mais... Sobre o quê? Perdão, Lívia, meu microfone deu uma falhada. Morais sutis, quando você falou sobre assédio moral, que às vezes o assédio moral é bem sutil, numa cobrança e tal, ele falou sobre assédio morais sutis. Você orienta alguma leitura mais específica? Sim, eu tenho um livro, deixa eu achar aqui, não, peraí, deixa eu só achar aqui a minha dissertação para mandar para vocês o link. Mas assim, sobre assédio moral sutil, tem uma autora que se chama... Ela é um pouco coach, tá, gente? Ela é um pouco assim da administração e tal, né? Então... mas ela tem uns pontos de vista super legais, super interessantes, que é a Christine Porat. Ela tem artigos, ela fala de incivilidade no trabalho, e ela vai falar um pouco assim das várias pequenas violências que a gente comete com nós mesmos, que a gente naturaliza, porque tem instituições assediadoras. Tem instituições que não dependem de A, B ou C. A prática é assediadora por si, né? Então, a Christine Porat é uma que trabalha... Eu acho que ela tem coisas traduzidas para o português também. Tem em inglês, mas eu acredito que ela tenha traduzido para o português também. Eu vou mandar aqui o link da minha dissertação para vocês. Nossa, tem mais de 200 caracteres o link da minha dissertação. Ok. Vamos lá. Deixa eu só cortar certinho aqui o título dela, que aí a gente... Ok. Gente, essa é a minha dissertação. Para quem quiser, está disponível lá no
no site do FPR na íntegra, tá? Acho que é isso. Mas, enfim, violência sutil é um nome, tá? Porque quem sente a violência, quem passa por ela, sabe que não é nada sutil. A gente fala sutil porque ela não é gritada, mas o machismo sutil, ele machuca pra caramba. Então, importante pontuar isso também, né? Sutil não tem a ver com suave, né? Muito obrigada pela fala, Daniel. Acho que deu para a gente refletir bastante sobre masculinidade, masculinidade e como era o propósito desse curso, fazer as pessoas repensarem suas condutas. Eu acho que você deu bastante instrumentos para isso, né? A gente pensar que cada um de nós temos que nos pensar como indivíduos e não entrar em padrões de masculinidade ou de feminilidade que podem, nos casos gerar a opressão contra as mulheres. Agradeço muito. Vou pedir para todo mundo não esquecer de preencher o formulário, o link dos comentários. E a gente se vê na quinta que vem. No dia 10, a gente vai ter uma fala da doutora Melina Fachin sobre a invisibilidade das mulheres dentro do sistema de justiça. A Melina coordena um grupo na UFPR que discute machismo dentro de diversas instituições e que tem dentro da pesquisa o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e recentemente a Defensoria foi convidada a participar. Então, a gente se vê na quinta que vem. Muito obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada de novo. Até mais, gente. Obrigado, Lívia.